A ANAC anuncia operação para fiscalizar os voos da Voipaz. E você vai ver também. O avião da Voipaz tem problemas técnicos e faz pouso de emergência em Uberlândia. STF forma maioria para limitar emendas parlamentares. Congresso responde e destrava projeto que limita poderes dos juízes. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. E ainda, neste fim de semana acontece o Enem dos concursos. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, anunciou hoje uma operação para fiscalizar com mais rigor os voos da Voipaz. Depois do acidente de Vinhedo, que completa hoje uma semana, várias denúncias contra a companhia surgiram nos últimos dias. A ANAC informou em nota nesta sexta-feira que vai iniciar uma operação assistida com a Voipaz para manter a prestação do serviço em condições adequadas. A decisão foi tomada uma semana após a queda do voo até R-72, que deixou 62 mortos, em Vinhedo, São Paulo, no dia 9, e de um pouso forçado de outra aeronave da companhia em Minas Gerais, nesta quinta-feira. Representantes da empresa e da agência participaram de uma reunião na sede da ANAC em Brasília. O encontro foi fechado à imprensa e não houve entrevistas ao final. Segundo a agência, foram tratadas questões como intensificação da vigilância e monitoramento do serviço da empresa, por meio de parâmetros para evitar anormalidades na operação. A ANAC é responsável por regular e fiscalizar as atividades de aviação no país, como os procedimentos para operação e manutenção de aviões. E mais 12 corpos que estavam no avião da Voipaz chegaram hoje a Cascavel, no oeste do Paraná. Das 62 pessoas que morreram, 28 são da região. E olha só, um outro avião da Voipaz fez um pouso de emergência em Uberlândia, Minas Gerais. A aeronave decolou em Rio Verde, Goiás, e iria para Guarulhos, em São Paulo, mas teve que desviar a rota por um problema técnico. As imagens mostram o momento exato em que o avião da Voipaz pousou em Uberlândia após ser desviado por questão técnica. Segundo a empresa, 38 passageiros estavam a bordo e foram reacomodados em outros voos até o destino. Segundo passageiros, a aeronave ATR 72600, de prefixo PSVPA, tinha saído da cidade goiana com 6 horas de atraso. Pouco tempo após a decolagem, o piloto informou problemas técnicos no avião e a tripulação pediu pouso de emergência, momento em que a torre de controle de Uberlândia foi acionada. A aeronave tem 9 anos de atuação e está na malha da Voipaz desde março de 2023. Antes, o turbohélice voou em companhias aéreas da Malásia, da Noruega e da Ucrânia. A Agência Nacional de Aviação Civil explicou, por meio de nota, que houve um problema elétrico na aeronave. A ANAC ressaltou que a ocorrência não se configura pane, mas, por precaução, a empresa informou que a tripulação realizou pouso técnico no aeroporto de Uberlândia. 2 casais que estavam no voo desistiram de seguir a viagem até Guarulhos. Os demais passageiros foram realocados em outro voo, também da Voipaz, que deixou Uberlândia às 10h20 da noite desta quinta. Em nota, a concessionária AENA, que administra o aeroporto de Uberlândia, informou que o aeroporto destinou todos os recursos do plano de emergência para atender a operação. Mas não houve necessidade de ativação e todos os passageiros desembarcaram com segurança. Olha, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu também nesta sexta-feira agilizar o andamento na casa de uma PEC que limita as decisões individuais dos ministros do STF. E a decisão foi uma resposta ao julgamento dessas emendas que a gente acabou de ver.
E começou hoje a campanha eleitoral das eleições municipais para prefeito e vereador. Agora, os candidatos podem fazer pedidos explícitos de votos. Já está dada a largada para a corrida eleitoral nas eleições municipais. Agora, os candidatos podem fazer pedidos explícitos de voto nas ruas. A propaganda eleitoral nas ruas é feita com o uso de bandeiras, adesivos, santinhos, carreatas e comícios. Com estas ações, os candidatos transmitem suas propostas políticas diretamente aos eleitores. Estas ações devem ser dentro do que prevê a legislação eleitoral. Se desrespeitarem as normas, candidatos, partidos, coligações e federações estão sujeitos a penalidades como multas de 5 a 25 mil reais. Os atos de propaganda eleitoral, em locais abertos ou fechados, não precisam de autorização da polícia. Mas é preciso comunicar os eventos à Polícia Militar, com pelo menos 24 horas de antecedência, para evitar coincidências com ações de outros concorrentes no mesmo local. Na TV, o período de propaganda eleitoral acontece entre 30 de agosto e 3 de outubro. Nos municípios com segundo turno, a propaganda será entre 11 e 25 de outubro. Nas eleições de 6 de outubro, eleitores de mais de 5.500 municípios vão às urnas eleger novos prefeitos e vereadores. O segundo turno está previsto para o dia 27 de outubro, para municípios com mais de 200 mil eleitores. E agora nós vamos mostrar uma parceria que ajuda a salvar vidas. Cães e bombeiros que trabalham em Santa Catarina. Vamos ver. Uma dupla que ajuda a salvar vidas. A performance deles é essencial em situações extremas, treinamentos, horas de ações em conjunto e assim vão se formando os binômios, homens e cães em sintonia para atuarem pelo grupamento de busca e salvamento de Santa Catarina. Então, desde 45 dias de vida, a nossa relação vem sendo diária, né, através de treinamentos diários. Então, a rotina de treinamento, ela difere de diversas atividades, né? Tanto como aqui na parte, dentro do próprio quartel, como a gente diversifica diversos ambientes, né? Porque um cão de busca e resgate, ele vai achar uma pessoa que ele nunca viu, num local onde ele nunca esteve, né? Então é muito importante, desde os primeiros dias de vida, a gente mostrar para esses cães a maior diversidade de ambientes possíveis. Nossos cães, eles moram com a gente, né? Então, o Corpo de Bombeiros Militares, a gente não tem canil. Então, a nossa rotina, ela é diária. Então, ela acorda, ela tem a rotina dela de eu levar ela para fazer as necessidades delas, a alimentação, e após isso a gente vai fazer a programação de treino, né? Tanto na parte de obediência ou como uma parte de busca. E isso é frequente, né? Durante toda a semana, de segunda a sexta, todos os dias a gente tem uma determinada atividade direcionada para o condicionamento dos cães, para eles estarem buscando as pessoas. A gente certificou, porque os nossos cães eles só podem trabalhar em operações reais após serem aprovados numa prova de certificação. Então a gente foi aprovado na prova de busca rural vivo e busca rural restos mortais agora em abril, e coincidiu que deu aquela catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Então a nossa primeira ocorrência já foi direcionada lá ao estado do Rio Grande do Sul. Além do estado do Rio Grande do Sul, aqui na capital, a gente também presta um apoio, a gente já atendeu a ocorrência junto com o pessoal do SOS Desaparecidos, também que nos procuram também para estar buscando essas pessoas que estão desaparecidas também. A formação de um binômio requer dedicação intensa. Desde filhotes, os cães são treinados para responder os estímulos olfativos e desenvolver suas habilidades naturais de busca. O processo começa cedo. Filhotes com maior aptidão, como aqueles que demonstram proatividade ao buscar alimentos, são selecionados para continuarem os treinamentos. Essa prática de iniciação precoce é fundamental para a eficiência dos cães nas operações de busca. Hoje, para um cão nosso ser empregado em busca e resgate, qualquer que seja o tipo de operação, é necessário ele ser certificado. Então, todos os nossos cães têm certificações nacionais e internacionais. Ou seja, por um cão nosso ser empregado numa operação, ele tem que ter pelo menos 1 ano e meio de vida e ter certificação, ser aprovado nas certificações padrão internacional, né? Existem técnicos, às vezes, estrangeiros que vêm no Brasil. Nós, aqui em Santa Catarina, também temos avaliadores, né, que avalizam o cães de Santa Catarina e de outros estados, de modo a ser referência. Então, essa certificação garante que quando o cão, numa busca, por exemplo, apontar que aquela área ali possivelmente tem uma vítima, então a gente vai
empregar uma força de homens e de maquinário naquela região numa busca, por exemplo. Então, para ter certeza que essa indicação do cão é verdadeira, a gente tem uma certificação que tem muito mais, garante essa assertividade no trabalho. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina conta com uma infraestrutura robusta para o treinamento e manutenção dos cães de busca. O governo do estado fornece alimentação e acompanhamento veterinário. Os batalhões disponibilizam espaços adequados para os treinamentos. Após aproximadamente 8 anos de trabalho, os cães se aposentam das operações de busca, mas muitos continuam a contribuírem com outras atividades, como a sinoterapia, um programa onde cães visitam hospitais, creches e asilos, trazendo conforto a pacientes, crianças e idosos. E veja a seguir, mais de 6 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. E ainda, nesse fim de semana acontece o Enem dos concursos. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E você imagina a sua vida hoje sem internet? Pois é, essa é a realidade de mais de 6 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à rede. E esse número foi divulgado hoje pelo IBGE. Vamos ver. Em termos absolutos, o dado de 2023 indicou que 164 milhões e meio de pessoas se conectaram à internet no período de referência, 3 meses anteriores à realização das entrevistas pelo IBGE. O total de pessoas com 10 anos ou mais no país foi estimado em 186 milhões e 900 mil. No ano passado, os números integram um módulo da PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, sobre tecnologia da informação e comunicação. Em 2022, o percentual de pessoas com 10 anos ou mais que haviam usado a internet era de 87,2%. No começo da série, em 2016, essa proporção estava em 66,1%. Ainda conforme o IBGE, a região Centro-Oeste se manteve com a maior proporção de pessoas que utilizaram a internet no ano passado, com 91%, seguida por Sudeste com quase 90% e Sul com 89%. O trio ficou acima do patamar do país, de 88%. Em áreas urbanas, a proporção de uso entre as pessoas com 10 anos ou mais foi de 89%, nível acima do verificado na zona rural, de 76%. A diferença entre os grupos era mais intensa no início da série. E acontece no domingo o concurso público nacional unificado, também conhecido, como Enem dos concursos. Mais de 6 mil vagas são oferecidas em órgãos federais. Mais de 2 milhões de pessoas tentam neste domingo uma das 6.640 vagas ofertadas no Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, conhecido também como Enem dos concursos. Cada vaga será disputada por cerca de 318 candidatos. As vagas estão distribuídas em 8 blocos. Quem estiver concorrendo no sistema de cotas, a relação candidato por vaga é aproximadamente 315. Para pessoas negras, o número é de 114. Para pessoas com deficiência, de 68. E para indígenas, de 4. A maior concorrência acontece no Bloco 8, por ser o único que disponibiliza cargos de nível médio. Neste caso, são mais de 694 mil interessados para 692 vagas. Nesse caso, a relação de candidato por vaga é de 1.003, a maior do certame. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo. E a FIFA divulgou um ranking, o ranking oficial do futebol feminino. E, aliás, o desempenho do Brasil melhorou. Conta pra gente, Fernando.
Melhorou mesmo, Kleber. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Depois de conquistar a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, as brasileiras chegaram na 8ª posição do ranking. E a última vez que o Brasil ocupou a 8ª colocação foi em junho do ano passado. A melhor colocação do Brasil no ranking foi em 2009, quando as meninas alcançaram a 2ª posição. Antes das Olimpíadas de Paris, as brasileiras ocupavam a 9ª colocação do ranking e agora estão em 8º. Posição, inclusive, que não alcançam desde junho de 2023. Nas Olimpíadas, as meninas tiveram trabalho para chegar até a final contra os Estados Unidos. As americanas venceram por 1-0 e o Brasil ficou com a 2ª colocação do pódio. Essa, inclusive, é a 3ª medalha de prata do Brasil no futebol feminino. As outras 2 foram conquistadas em 2004 e 2008. As americanas foram as que mais subiram no ranking. Elas pularam 4 posições e alcançaram a liderança, que antes era ocupada pelas espanholas. A Espanha agora está na 3ª posição, depois de perder a semifinal para o Brasil e a disputa do bronze para a Alemanha. E esse fim de semana tem campeonato brasileiro. Quais os times entram em campo, Fernando? Amanhã começa a 23ª rodada do Brasileirão. E às 16 horas o Grêmio faz o seu último jogo longe de sua arena. O tricolor gaúcho encara o Bahia lá no estádio Alfredo Jaconi e no dia 1º de setembro o clube retorna à Arena do Grêmio. No mesmo horário, o Atlético Mineiro recebe o Cuiabá na Arena MRV. E mais tarde, às 18h30, o Bragantino recebe em casa o Fortaleza. E o Leão do Pici vai entrar em campo com fome de vitória para chegar na liderança do campeonato. Às 21 horas, o Corinthians visita o Fluminense no Maracanã e as 2 equipes estão na zona de rebaixamento e buscam a vitória para se afastar. No domingo também tem disputa. Às 16 horas, a bola rola para Atlético Goianiense e Internacional lá no estádio Antônio Ascioli. Ainda às 16 horas, o Criciúma joga em casa contra o Vasco da Gama, que não perde há 4 jogos e busca manter a boa fase no Campeonato Brasileiro. No mesmo horário, temos Choque Rei. Palmeiras e São Paulo se enfrentam lá no Allianz Parque. O Verdão está no G4, mas enfraqueceu na briga pela liderança e não vence há 4 partidas no Brasileirão. Às 18h30, o Atlético Paranaense recebe o Juventude na Liga Arena e no mesmo horário temos Clássico Carioca. O Flamengo vai ao Newton Santos para disputar a liderança do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. E para encerrar a 23ª rodada, Vitória e Cruzeiro jogam às 20 horas lá no Barradão. Legal, Fernando, muito obrigado aí pelas informações e na segunda-feira você volta com mais esportes. Exatamente, segunda-feira eu estou de volta. Bom fim de semana e até segunda. Bom fim de semana e até mais. Bom, e sexta-feira também é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Amanda Silva. Boa noite, Amanda. Seja muito bem-vinda mais uma vez. E qual vai ser a dica boa aí para o fim de semana? Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham. A dica de hoje vai ser sobre a volta do Cine Autorama lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. As sessões vão acontecer durante os dias 16, 17 e 18, ao lado da Feira Central de Três Lagoas, e as serão gratuitas. Ao todo, vão ser 100 vagas disponíveis para carros e 20 cadeiras para pedestres. E o acesso não é preciso reservar, pois a ocupação dos lugares é por ordem de chegada. A programação vai contar com os sucessos do cinema nacional e internacional para toda a família aproveitar e se divertir. E se você quiser mais detalhes, pode acessar o site que está aparecendo aí na sua tela. E agora, falando sobre gastronomia, lá no Rio de Janeiro vai acontecer mais uma edição do Rio Gastronomia. A programação do maior festival do Brasil vai contar com shows de diversos artistas, palestras e aulas com grandes chefes e espaço kids. Tudo isso ao longo de 3 finais de semana. O festival acontece de quinta a domingo. Às quinta-feiras e sextas, das 17 às meia-noite, sábado das 12 às meia-noite e aos domingos das 12 às 23 horas. Até 1º de setembro, no Jockey Clube Brasileiro, lá na Gávea, zona sul do Rio. Os ingressos estão a partir de R$ 68 e R$ 75, que pode variar de acordo com o dia escolhido. Bom, eu fico por aqui, mas na semana que vem eu volto com mais dicas. Ótima noite e bom fim de semana a todos. Muito obrigado, Amanda. Bom fim de semana para você também. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótimo fim de semana e até segunda.